Agradecemos a Deus porque mesmo nesse tempo difícil, mesmo nessa época em que nós estamos em isolamento social, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de cultuar ao Senhor e poder levar também até você a palavra do Senhor. Agradecemos por todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos irmãos, meus amigos, nós lemos palavras do Senhor Jesus Cristo, e quando proferiu estas palavras, o Senhor Jesus estava ensinando e pregando com os seus discípulos nas cidades da Galileia. Se você olhar para este mesmo capítulo, versículo 1, você vai ver esta informação. Mateus 11, 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Portanto, está muito claro que Jesus está nesse capítulo 11 de Mateus pregando nas cidades da Galileia. Juntamente com os seus discípulos, Jesus não só pregou o Evangelho. É claro que o Evangelho era sim a mensagem a ser transmitida, mas o Senhor Jesus, além de pregar o Evangelho, também operou muitos milagres naquelas cidades. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo assim, pessoas não se arrependeram. Pessoas, a despeito de ouvirem o Evangelho, a despeito de serem beneficiadas com a realização de milagres, muitos não creram em Cristo. Por isso, ele proferiu uma mensagem de juízo contra aquelas cidades incrédulas. E no versículo 20 desse capítulo 11 de Mateus, está escrito assim: Passou então Jesus a increpar, ou seja, repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. E o versículo 21 diz: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza, diz o Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante observar que depois dessa mensagem de juízo, o Senhor proferiu uma mensagem de graça. O Senhor proferiu uma mensagem de salvação para pecadores. Mas observe, meus queridos amigos, meus irmãos, que antes de falar palavras de graça aos pecadores, Jesus se dirige ao Pai com uma oração. Eu convido você a olhar para os versos 25 a 27 desse mesmo capítulo, que diz assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta oração de Jesus está ligada ao convite gracioso. Esta oração precede o convite gracioso que ele faz aos pecadores. Agora veja que nesta oração, no conteúdo desta oração, Jesus afirma que tudo lhe foi entregue por seu Pai. Que coisa maravilhosa! Portanto, ele tem tudo que o pecador precisa. Depois da oração, Jesus volta ao povo com o ensino e pregação. Ele oferece salvação aos pecadores. Jesus chama os cansados e sobrecarregados para encontrarem descanso nele. Pastor, quem são as pessoas cansadas e sobrecarregadas a quem Jesus se refere em nosso texto? De que elas estão cansadas e sobrecarregadas? Pode ser o seu questionamento. Meus queridos, os cansados e sobrecarregados são o mesmo grupo de pessoas. E Jesus enxergava diante de si pessoas esgotadas, exaustas, por carregarem um peso nas costas. As palavras que Jesus usa apontam para o esgotamento físico, por causa de um tipo de trabalho duro, e ele mesmo ficou cansado depois de uma viagem. A Bíblia relata o cansaço físico de Jesus, mas Jesus usa as palavras cansados e sobrecarregados. Para quê? Para expressar não simplesmente o cansaço físico, mas principalmente o cansaço espiritual. Os cansados e sobrecarregados a quem Jesus se refere são, em primeiro lugar, pessoas oprimidas pela lei. Essas pessoas estavam sendo exploradas pelo jugo pesado das regras humanas impostas sobre elas pelos doutores da lei na época. Os escribas, os fariseus que conheciam a lei e deveriam ensiná-la corretamente ao povo de Deus, estavam escravizando as pessoas com as suas tradições humanas. Eram mestres exigentes, rigorosos, que ensinavam o povo que a salvação vinha por meio da obediência à lei de Deus e às suas regras humanas. Assim, eles colocavam sobre os ombros do povo uma carga pesada que nem eles próprios podiam carregar. Por isso Jesus os repreendeu duramente. Onde que nós encontramos uma repreensão de Jesus em relação aos fariseus e aos escribas? Mateus 23, versículo 4, nosso Senhor Jesus diz assim:
atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A verdade é que aqueles doutores da lei tornaram amarga e pesarosa a vida dos seus seguidores. O povo, por sua vez, se torturava para cumprir todas as regras. Tinham muitas leis para cumprir, mas eles sabiam, eles tinham consciência que não podiam fazer isso perfeitamente. E qual o resultado disso? Escravidão, incerteza, medo, falta de paz na consciência, por não cumprirem a lei, por não darem conta de cumprir as exigências estabelecidas pelos doutores da lei. A consciência deles estava pesada, por não conseguirem cumprir o que os seus mestres exigiam. Eles estavam cansados, sobrecarregados com as obrigações impostas sobre eles pelos escribas e fariseus. O que Jesus diz? Jesus olha para aquele povo, Jesus contempla a necessidade daquele povo. E o que Jesus diz a eles? O que Jesus diz aos cansados e sobrecarregados? Versículo 28. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Veja, meus irmãos e meus amigos, que Jesus chama pessoas a primeiramente confiarem nele. Venham a mim, creiam que eu posso dar o descanso que vocês tanto precisam. Venham, e eu vos aliviarei. Eu darei a paz de consciência que vocês não têm. Parem de se cansar em buscar a salvação por meio das obras da lei. Creiam que eu posso salvá-los e dar-lhes o verdadeiro descanso. Creiam nisso, vinde a mim. Olhando para nós, podemos dizer que em nossos dias há muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Elas também estão tentando encontrar salvação por meio de suas próprias obras, seus esforços. Há muitas regras humanas impostas sobre estas pessoas, e elas não conseguem cumpri-las, e portanto se cansam, sentem-se enfadadas, sem paz na mente, desassossego no coração. Mas Cristo está dizendo a você, que se enquadra neste perfil: venha a mim, e eu vos aliviarei. Venham, e eu darei descanso. Então nós podemos chegar a uma conclusão de que não precisamos ficar cansados e sobrecarregados para buscar nossa salvação. Não. Devemos tão somente ir a Cristo,
confiar nele. Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Ele, Cristo, tão somente Cristo, nos livra da obrigação de buscarmos a salvação por nossas próprias obras, algo que não podemos fazer. Descansemos na graça de Cristo, que é suficiente para a nossa salvação. Os cansados e sobrecarregados, a quem Jesus se refere, são, em segundo lugar, pessoas oprimidas pelo pecado. No seu ministério de pregação e ensino, Jesus se deparou com todo tipo de pecadores. Os que ouviam as palavras do nosso texto eram pecadoras, sobrecarregadas de pecados. Quando nós lemos Lucas 21:34, nós conhecemos algumas práticas daquele povo na época de Cristo Jesus. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Veja que Jesus conhecia a vida do povo. Jesus percebia de todas as formas como eles estavam vivendo. O apóstolo Paulo, olhando também para o contexto da sua época, um contexto de imoralidade, devassidão, em 2 Timóteo 3,6, ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. O que é que nós temos aqui? Pecadores na prática do pecado. No contexto de Cristo Jesus, publicanos, prostitutas e todo tipo de pecadores ouviram as palavras dele. E Jesus chamou todas aquelas pessoas à fé e ao arrependimento. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele chama pecadores para serem libertos do peso do pecado, quando diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Cristo oferece o alívio do perdão dos pecados aos que vêm a Ele pela fé. Somente Jesus Cristo pode oferecer o perdão, o alívio aos que estão sobrecarregados de pecados. Cristo diz aos pecadores: vinde a mim e eu vos aliviarei. Este chamado gracioso de Cristo Jesus é também para você, é também para nós. Ele está nos chamando para receber o seu perdão. Olhe para você mesmo. Eu sei que você não consegue fazer uma radiografia da sua alma, mas olhe, tente sondar o seu coração da melhor forma que você consegue. E você há de chegar à conclusão comigo de que como nós precisamos do perdão de Cristo. Somos pecadores, pecamos todos os dias,
damos lugar ao pecado em nossas vidas e não os confessamos a Deus. Essa tem sido a nossa vida, a nossa lida. Envolvemos com coisas que não agradam a Deus constantemente. Nossos pecados, quando não confessados ao Senhor e abandonados, ferem a nossa própria consciência e nos deixam perturbados, tanto física quanto espiritualmente. Lembra de Davi? Davi sentiu isso na sua vida enquanto calou os seus pecados. Salmo 32. Mas quando arrependido, confessou o seu pecado, Deus o perdoou e ele encontrou descanso para a sua alma. Se alegrou com o perdão de Deus. Cristo nos chama a abandonar o peso do pecado que nos deixa sobrecarregados. Cristo nos chama a buscar o perdão que só Ele pode oferecer. Ele é o Filho de Deus que tem toda a autoridade para perdoar pecados. Nós lemos no texto, Ele tem autoridade, Ele conhece as nossas fraquezas, Cristo conhece os nossos medos, conhece as nossas ansiedades, Ele se compadece de nós. Ele sabe que necessitamos do seu perdão. A Escritura Sagrada diz que Ele deu perdão àquela mulher adúltera que foi acusada pelos doutores da lei. A ela, o Salvador Jesus disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Os cansados e sobrecarregados a quem Jesus se refere são, em terceiro lugar, pessoas oprimidas pelas aflições da vida. Cristo está falando também àquelas pessoas cansadas das dificuldades, das aflições que são comuns à nossa vida aqui na terra. Cristo olha e consegue enxergar essas aflições na vida do dia a dia daquelas pessoas. Nos dias de Jesus havia também pessoas afligidas com os problemas da vida. Às vezes a gente fica pensando que só no tempo presente, só no momento nosso é que enfrentamos aflições. Não. O povo da época de Cristo Jesus também enfrentava as dificuldades. Muitos pobres, doentes, viúvas, viúvos, órfãos e outras necessidades. Não só naqueles dias, mas também hoje há muitos problemas que afligem as pessoas. E eu digo para você, não apenas o coronavírus, por causa do pecado, a vida é cheia de sofrimento e cansaço. O salmista, no Salmo de número 90, versículo 10, diz: o melhor dos nossos dias é canseira e enfado. Temos de trabalhar duro para obter o pão e chegamos a ficar esgotados por causa de tanto trabalho. Mas não é só isso. Há muitas coisas que nos deixam sobrecarregados. A doença, o desemprego, a pobreza, a solidão, o medo, são problemas que afligem a nossa vida, deixando-nos cansados e sobrecarregados.
como suportar tanto sofrimento? Onde encontrar descanso para as nossas almas aflitas e cansadas? Muitos buscam a paz para suas almas aflitas nos psicólogos modernos e nos remédios tranquilizantes, mas isso não traz verdadeiro alívio. Outros fazem pior, recorrem ao suicídio, acabando com a própria vida para fugir dos problemas. Mas não é este o caminho para encontrar alívio em meio às aflições da vida, não. A única solução para encontrarmos descanso em meio ao sofrimento, ao cansaço dessa vida, é vir a Cristo. Vinde a mim. Vir a Cristo significa crer no Senhor Jesus. Vir a Cristo significa entregar a nossa vida com todas as nossas dificuldades aos cuidados do Senhor. Vir a Cristo significa não ficar ansioso e desesperado com as aflições do tempo presente. Vir a Cristo significa saber que Ele conhece as nossas necessidades. Vir a Cristo significa confiar que Ele cuida de nós. Vir a Cristo significa confiar que nele, tão somente nele, vamos encontrar descanso para as nossas almas aflitas. Tudo o que precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma, nós temos em Cristo. Nele há consolo, paz para as almas cansadas e sobrecarregadas com as aflições do tempo presente. Olhe bem, é o Filho de Deus que nos faz esta promessa graciosa: eu vos aliviarei. Vou repetir, é o Filho de Deus que nos faz esta promessa maravilhosa: eu vos aliviarei. Ele dá descanso e refrigério às nossas almas. Ele é o bom pastor que nos leva para as águas de descanso. Todos aqueles que vêm a Cristo pela fé encontram verdadeiro descanso. Apesar das aflições que nos deixam cansados nesta vida, podemos desfrutar do descanso que Cristo nos oferece. Por meio do seu Espírito e sua palavra, Ele nos consola, Ele nos dá paz em meio às aflições do tempo presente. Somente quem conhece a Cristo, somente quem tem comunhão com Cristo, pode experimentar do seu descanso já nesta vida. Os cansados e sobrecarregados que vão a Ele pela fé são de fato aliviados. O Senhor conserva em perfeita paz os que confiam nele. Quem disse isso? O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Repito, o Senhor conserva em perfeita paz quem? Os que confiam nele. Além de nos proporcionar descanso já nesta vida, o Senhor nos consola com a promessa do descanso eterno que Ele tem para todos os que vêm a Ele. Há um descanso eterno para o povo de Deus. Cristo
Cristo está preparando um lugar maravilhoso para o povo de Deus, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, nem pecado, nem sofrimento, mas somente felicidade eterna. Jesus Cristo voltará para dar alívio aos que foram atribulados e afligidos na terra e confiaram nele. Jesus Cristo virá. Confiar nessa promessa traz consolo para nós em meio às tribulações, pois as aflições do tempo presente, diz a Escritura, nem se comparam com a glória a ser revelada. Mas enquanto Jesus não vem, a vida continua aqui na terra e continua com toda canseira e enfado. Podemos ficar cansados e sobrecarregados com os nossos pecados e aflições. Mas no meio do nosso cansaço, temos um Salvador bondoso, que nos salva por sua graça, nos dá o perdão de todos os nossos pecados e nos consola em meio às aflições, e que está voltando para nos dar pleno descanso, descanso eterno. E que Ele mesmo, Cristo Jesus, console você nesse tempo de aflição. Que Ele mesmo possa trazer alívio para os seus prantos, para as suas dores. Que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações e assim vivamos em meio às crises deste mundo, cheios de esperança, esperança de que Cristo voltará, Cristo virá para buscar o seu povo.